Eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro deve estar extremamente preocupado com tudo que está acontecendo nesse país já há muito tempo. Nós vemos políticos defendendo assim ferrenhamente os seus partidos. Mas a gente se questiona, o que são os partidos políticos hoje nesse país aqui? Desde 1989, quando o Fernando Collor de Mello, do PRN, venceu as eleições, o que era o PRN? Ele pagou um preço por isso, por não ter um partido político e coligações adequadas. Foi para o Congresso Nacional e ali no Congresso Nacional ele teve sérios problemas. Teve sérios problemas com financiamento de campanha, que é um assunto que eu vou falar segunda-feira, financiamento de campanha. Houve uma publicação essa semana de verbas de empresas, etc. e tal, que é muito interessante que a população saiba, até para saber por que algumas coisas acontecem. Mas enfim, os partidos políticos perderam a sua identidade. Não tenho nenhuma dúvida disso mais. Estou falando disso faz tempo, que não existem mais partidos políticos. Existem siglas, algumas de aluguel, umas mais fortes que as outras em função do seu número de filiados, outras simplesmente de aluguel, vendem espaços na televisão, aquela coisa toda. Então, o que acontece agora? Coligação do PT com o PMDB, com o PCdoB, com uma infinidade de partidos que agora botaram as garras para fora. Ontem no Congresso Nacional estava querendo se formar um blocão de partidos que teriam teoricamente sido aliados da presidente Dilma, mas que agora estão sentindo que, se unidos fossem, eles podem exigir mais cargos e mais um monte de coisas da nova presidente. Isto é Brasil. É por isso que esses caras não querem fazer a reforma partidária, porque eles, desta forma, por incrível que pareça, são fortes. Eles são inexistentes quando sozinhos, mas quando formam esses blocões, eles se tornam fortes. Está aí, vai virar refém, provavelmente, a presidente Dilma por causa desse tipo de coisa, por causa desse negócio, essa coisa chamada partido político aqui no país. Está sendo anunciado a instalação de milhares de lombadas eletrônicas, pardais, caetanos, enfim, etc. 126 só aqui no Rio Grande do Sul, nas rodovias federais. 69 pardais, controladores eletrônicos de velocidade, 69 lombadas eletrônicas, 48 pardais, 9 caetanos. O objetivo disto, acho que dos pardais é faturar. Quando aconteceu aquele acidente no domingo à tarde, aqui no Rio Burati, eu me lembrei de um comandante da Brigada Militar da Polícia Rodoviária. Ele comentou comigo uma ocasião que ele não colocava o seu policiamento para multar, mas para evitar acidentes. Ele dizia para mim, não importa eu multar alguém a 180 por hora, eu preciso evitar que ele ande a 180 por hora e que não mate ninguém. Por isso que tocaia, aquele negócio, radar móvel escondido, aquela entradinha assim, as viaturas da polícia rodoviária escondidinha na moita ali, com os radares móveis, aquela coisa toda. Ele não era fã disso, não. E tinha razão. Se tivesse, em vez de um pardal lá naquela ponta, naquela ponte que tem ali no Burati, nós tivéssemos lombadas eletrônicas bem visíveis, certamente aquela moça não teria morrido. Não morreriam dezenas, centenas de pessoas, porque os pardais estão escondidos. O objetivo deles é serem faturadores realmente, querem faturar. Ah, mas se a pessoa andasse na velocidade permitida, não seria multada. Não, se todo mundo andasse na velocidade permitida, ainda assim aconteceriam acidentes. Essa moça que voltava de Caxias, ela estava numa velocidade compatível, só que foi morta por alguém que vinha em velocidade incompatível, num local incompatível, onde tinha um pardal em vez de uma lombada eletrônica. Acho que tem que ser pelo menos discutido esse assunto. Um PM foi morto no Rio de Janeiro por um bandido que estava assaltando. Usou como refém a sua vítima ali, que estava sendo assaltada,
apontando armas, e aí começou um tiroteio. O policial foi morto, o bandido foi baleado na perna, se via sangue na TV, na perna, aquela coisa toda. Ele chegou no hospital morto, o bandido. Já imaginei na hora, acho que esse filme eu já vi. A imprensa vai pegar o pé da polícia militar. Não deu outro. Hoje de manhã já tem noticiário, não, porque o cara chegou vivo no hospital, porque há suspeita de que tenha sido morto pelo caminho. Falam para a polícia militar, tinha que matar mesmo, cara. O sujeito é um bandido, um assaltante, atirou, matou um policial. Por que ele não podia ser morto por os colegas do policial que sentiram na carne? Quem estava errado era ele assaltando o bandido que matou um policial, não a polícia que o matou depois. Lembra daquela história do ônibus, do 174, daquele bandido que matou uma professora, que foi morta naquele troço? Pois é, aí pegam o pé da polícia. E nós, depois, povo, exigimos que a polícia meta a cara para bater, o peito para levar tiro, etc e tal. Mas nós, imprensa, damos respaldo a esse tipo de gente. Não, o direito do bandido. E o nosso direito? Meu Deus, olha, eu morro de saudade do Geisel de vez em quando e fico pensando, quanta coisa não aconteceria se nós tivéssemos Ernesto Geisel ainda vivo e presidindo o país com a mão de ferro como ele presidia. Acho que, certamente, a segurança pública não estaria no patamar que está hoje. Democracia? É isso. 116. A BR-116 é o caos. Não tem hora do pico, não tem hora de nada. Agora é o pico sempre, está sempre trancada, entope aquele troço todo. Excesso de número de veículos e falta de planejamento dos governos. Mas a solução não pode ser aquela que está sendo debatida agora e que era a solução vista pela governadora Ieda Cruzes. Criar uma via alternativa, a alternativa RS10, e fazer uma PPP, uma parceria público-privada, entregar para a iniciativa privada, que abriria aquela rodovia ali de Taquara, seria o quê? Para Porto Alegre, paralela, queria desafogar um pouco a BR-116. Ah, se ouve falar assim? Palmas para a governadora, maravilha, tá? Só que aí que entra o detalhe, o X, como dizem os cariocas, o X da questão. Não era tão simples assim, eles assumirem, fazerem a rodovia e pronto. Não, eles fazem a rodovia e o Estado paga 70 milhões por ano durante 20 anos, além de meter 4 pedágios em menos de 40 quilômetros. Ah, vamos brincar com outra coisa, tem que ter um pouco mais de seriedade quando a gente lida com a inteligência das pessoas. E o pior é que tem gente que está defendendo isso, cara. Está defendendo esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu vi alguém hoje de manhã comentar assim, não, nós vamos ficar discutindo e não sai. Não, sair desse jeito aí, pelo amor de Deus, para um pouquinho. Nós, povo, eu pelo menos estou cansado de pagar para essa gente encher o rabo de dinheiro, porque é o que eles vão fazer. Vão investir quanto lá para fazer essa rodovia? 700 milhões, 800 milhões, que seja. 70 milhões, sabe? A concessão dos pedágios por 35 anos. É só uma questão matemática. Vejam aí se isso não é uma verdadeira ação entre amigos, como foi a concessão de pedágios feita pelo governo Brito lá na década de 90, que graças a Deus vai terminar dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, para depois nós ter um pedagiamento, quem sabe um pedagiamento decente, honesto, e que o povo sinta prazer até em pagar, porque a coisa está bem feita. Vamos esperar para ver. Seleção brasileira jogou ontem contra a Argentina e aconteceu uma coisa que eu sempre reclamo quando assisto jogos do Grêmio. A falta de explosão do jogador Douglas. Eu não fui muito fã da convocação dele, não. Mas o Douglas, ele é um grande jogador, sem dúvidas, não tem dúvida disso. É um baita jogador de futebol. Só que ele tem um problema. Ele está jogando, a impressão que você tem, ele fica meio desligado, ele acha que está sozinho e tal. Ele para, bota o pé na bola, olha para lá. E aconteceu ontem, logo com quem? Messi. Lógico, o Douglas deu uma passada de pé em cima da bola, ficou pensando na vida, aquela malemolência dele, o Messi tomou a bola dele e a defesa não teve tempo de se recompor e não fez o que devia ter feito, que era matar a jogada em seguida com uma falta, né? Mas enfim,
acho que, não sei, o Douglas se volta para a seleção. Enfim. Final de semana muito importante para o Grêmio. Vai jogar contra o Atlético Paranaense no Olímpico às 19h30 amanhã à noite. Jogo vital para as pretensões do Grêmio. Se empatar ou perder, está fora. Não tem mais nenhuma ambição no campeonato. Ontem à noite o Palmeiras ganhou do Goiás, lá em Goiás. Quer dizer, vai dar Palmeiras e Estudiantes ou LDU na Sul-Miranda. Sul-Miranda não, agora ela vale alguma coisa. Agora é a Sul-Americana. Se o Palmeiras for campeão, não tem quarta vaga. Mas, de qualquer forma, isso só vai se saber depois do dia 6 de janeiro, quando o Grêmio será ou não o quarto colocado. Mas, para isso, tem que vencer o Atlético Paranaense. Os torcedores do Grêmio têm que lotar o Estádio Olímpico amanhã. E esquece o jogo lá do Rio de Janeiro contra o Botafogo, do Internacional, porque todo mundo já sabe qual vai ser o resultado. Mesmo que para o Grêmio, independe o resultado do jogo do Internacional contra o Botafogo. Tem alguns colorados que falam, no ano passado se entregaram para o Flamengo, etc. É completamente diferente. O ano passado valia tudo para o Internacional esse jogo do Grêmio. Esse ano o jogo do Internacional contra o Botafogo não vale nada. Então nós sabemos o resultado. Eu volto segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br